Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Quero convidar você a não esquecer de ativar o sininho, curtir, compartilhar, que Deus possa estar abençoando outras vidas aí. Vocês sabem que esses dias eu estou falando um pouquinho sobre vida financeira. E o meu último devocional eu falei que o dízimo representa a prova do coração para nós, né? E o dízimo é a única área que Deus nos convida a provar ele também, né? E eu falei a importância do número 10 na Bíblia, né? Baseado em Malaquias, que é traga todos os dízimos à casa do tesouro. Então, hoje eu quero falar, o dízimo, ele é bíblico e mais um outro tema aqui. Por que o dízimo, ele é bíblico? Muito antes dos tempos de Moisés, muito antes que qualquer lei fosse escrita. Sobre o dízimo, Abraão dizimou a Melquisedeque. Não existia ainda a palavra de Deus escrita. Não existia a Bíblia, não existia nada. Abraão dizimou a Melquisedeque, sacerdote de Deus, rei de Salém. Está lá em Gênesis no capítulo 14, 18. Bem como Jacó, que já vivia o princípio de dizimar em Gênesis 28, 20 a 22. Então o dízimo passa a ser um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus na lei mosaica. Lá em Levíticos, no capítulo 27, 30. E Deuteronômio 26, 1. Agora é interessante que o dízimo também ele é enfatizado no Novo Testamento por Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar todas as coisas sem omitir aquelas outras. Então, Jesus aqui dá uma ênfase muito importante sobre, no Novo Testamento, a importância do dízimo que deve ser praticada. Agora, o dízimo é uma chave para as bênçãos. Vou repetir, o dízimo é uma chave para as bênçãos. Você já viu alguém falar que faliu e que fracassou porque deu dízimo? Você conhece alguém? Você sabe alguém assim? Já ouviu falar de alguém? Alguém da igreja, da sua comunidade, onde você frequenta? Eu fali porque eu entreguei o dízimo. Acredito que não. Muito pelo contrário. Os que são dizimistas têm testemunhos para contar sobre bênçãos de Deus. Em contrapartida, certamente você já ouviu muitos queixarem de não ter o suficiente para dizimar e, como reflexo, sua vida financeira está totalmente instável. Pode ser que você esteja passando por uma situação dessa hoje. E vou dizer uma coisa para você. Talvez seja necessário reavaliar quem está em primeiro lugar na sua vida. Faça o que for preciso para colocar suas prioridades na devida ordem, mesmo que isso requeira mudar o seu estilo de vida e diminuir os seus gastos. Gente, ontem eu ouvi uma frase muito interessante do pastor Brian. Cuidado para você não ficar patrocinando o seu estilo de vida fazendo dívida. Porque nós temos fé que Deus pode fazer tanta coisa, mas nós não temos fé que Deus pode nos fazer esperar para que podemos adquirir algo. Nós vivemos num tempo que nós precisamos ter sabedoria. Pedir a Deus sabedoria. Senhor, eu preciso esperar, eu preciso esperar, eu preciso esperar. Vai comprar um carro, em vez de pagar um, paga dois. Peça a Deus um milagre. Senhor, eu quero esperar, eu quero guardar. Eu li um livro muito interessante, que ele dizia o seguinte: o homem mais rico que existiu. E ele trata de um conceito muito interessante sobre o povo judeu. Ele diz o seguinte, que você trabalha 10%, você entrega, 10% você guarda. Por quê? Porque se você não pode se pagar, ele diz que você é pior do que o escravo. Porque o escravo trabalha pela comida e pela roupa, e você nem pela comida e pela roupa. Eu tenho que me pagar. Então olha só para você ver.
Por que, Silas? Por que, pastor? Isso é tão importante, você fala sobre esse assunto. Porque isso é a base da nossa vida. A base da nossa vida, gente, é trabalhar, semear e colher. Se eu como a semente, como que eu vou repetir e como que eu vou manter esse ciclo, né? E aí diz o seguinte, ó. Olha o que diz Lucas. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então, se eu não sou digno de confiança, de conhecer sobre dinheiro, estudar sobre dinheiro para gerir a minha vida de forma sábia, como Deus vai me conceder bênçãos maiores? É difícil. Hoje em dia existem muitas alternativas para a gente poder ter um padrão de vida mais baixo. Eu recentemente entrei num grupo do prédio aqui tem 350 apartamentos, que chama assim, Pátio Andaluz Vende. Aqui vende de tudo nesse grupo. Então, eu tenho um computador aqui que eu não estou usando mais, posso vender, porque esse meu computador usado que tá bom, é essencial para muita gente. Agora, se a pessoa não participa desse grupo, o que ele faz? Ele vai comprar o mesmo computador meu na loja, pagar em 50 vezes, era algo que ele poderia comprar por 30% do valor. Existe alternativa hoje de roupa, de carro, de tanta coisa que você não faz ideia. Então nós precisamos buscar sabedoria no Senhor. Mamon nos diz que o dinheiro é a resposta para todos os problemas, mas na verdade Jesus é a verdadeira resposta para os nossos problemas. Gente, vamos buscar sabedoria em Deus, né? Jesus é o bem mais precioso que temos no nosso coração. Permanecer nele, ele mesmo cuidará de cada detalhe da nossa vida. Olha só, para você entender uma coisa, para a sua reflexão, para a gente poder orar. Nossa cultura tem um ditado: tempo é dinheiro. Você concorda que o princípio dos dízimos deve ser aplicado tanto no nosso tempo quanto no nosso recurso financeiro? Se tempo é dinheiro. Agora, nós precisamos buscar muita sabedoria a Deus, porque Deus coloca recursos na nossa mão. A pergunta é a seguinte: o que eu estou fazendo com os recursos que Deus colocou na minha mão? Eu estou trabalhando esses recursos para que esses recursos possam crescer? Ou eu estou usando esses recursos e por causa da minha falta de paciência, de sabedoria, eu fico patrocinando um estilo de vida? Esse tempo atrás, eu conversando com um amigo sobre essa questão financeira, ele me fez uma pergunta. Há muito tempo atrás, eu fiz uma mudança radical no meu estilo de vida, assim, radical mesmo. Ele disse o seguinte: se você deixasse de ter o seu salário hoje, quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida? Você conseguiria continuar vivendo nesse apartamento? Você poderia continuar tendo esse carro? Como que seria a sua vida? E é isso que nós precisamos pensar. Nós precisamos ter uma vida que eu chamo de autossustentável. Ter vida autossustentável é assim, muitas pessoas enganam. Ele ganhou um dinheiro, ele tem um salário lá, ele pensa que é para ele gastar tudo, não é? Você precisa pegar esse dinheiro, pedir sabedoria a Deus para falar assim: Deus, eu quero multiplicar esse dinheiro. Eu tenho usado um princípio na igreja com a administração, mas muito interessante. Tudo aquilo que a gente tem que fazer e que a princípio nós temos que buscar, comprar, fazer, eu falo assim: qual é a alternativa que nós temos para nós podermos economizar isso? Qual é a alternativa que nós temos para que nós possamos fazer isso, produzir dinheiro? Pensei sobre isso. Eu falei: Deus nos deu uma propriedade, uma igreja, um local estratégico no meio da cidade de Indaiatuba. Essa estrutura não tem que ficar fechada a semana inteira. Ali pode ser gerido o estacionamento alugado, pode ser gerido o aluguel de salas temporário, salas para reunião. E a gente tem que pensar sobre isso. Porque o dom, a parábola dos talentos é isso. Deus colocou um talento na nossa mão, né? Como aquela igreja da Argentina, existe uma igreja da Argentina muito interessante. Eles tinham muita dificuldade para poder manter os missionários, que era uma igreja missionária. Já estou terminando. E eles tinham uma propriedade que valia muito dinheiro lá na Argentina.
E eles venderam parte da propriedade e falou assim, como que nós vamos manter os nossos missionários? A cidade era uma cidade pequena, como uma cidade assim de Elias Fausto. E a cidade tinha 2 postos de gasolina. A junta de superintendentes sentou, conversou, foi ali e falou que já sei, vamos comprar o posto de gasolina da cidade. A igreja comprou o posto de gasolina da cidade. O que aconteceu? Tinha 2 postos. Todas as pessoas daquela cidade que eram católicas, que eram protestantes, que simpatizavam com a missão da igreja, que era uma igreja completamente missionária, começaram a abastecer naquele posto. O outro dono de posto vendeu o posto para essa igreja de novo. A igreja ficou com 2 postos. Hoje, a igreja consegue manter no campo missionário mais de 20 missionários e consegue manter a igreja na cidade. O que é isso, gente? Isso é buscar estratégia que Deus coloca no nosso coração para que nós possamos nos manter e multiplicar aquilo que você tem. Você já imaginou se você pegasse o tempo, se as pessoas pegassem o tempo que fica em casa sem fazer nada e falasse assim, como que eu poderia usar esse tempo para gerar recurso? Pela internet, fazendo alguma coisa, contribuindo com alguma coisa. Pense nisso. E aí, se a gente souber gerir o tempo para a glória de Deus e para produzir algo, Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. O problema é que às vezes nós ficamos orando, esperando em Deus, sendo que Deus já nos deu a capacidade e o recurso para que possamos fazer isso multiplicar. Então, lembre-se disso, o dízimo é uma chave para as bênçãos do Senhor. Peça sabedoria ao Senhor e Deus vai te dar sabedoria. Vai lá fazer alguma coisa, vender uma roupa pela internet, anunciar alguma coisa. Você tem conhecimento de tanta coisa que as pessoas estão esperando, não é isso? Vamos orar? Pai querido e amado, quero te agradecer e louvar o teu santo nome pela tua palavra essa manhã. Nós sabemos, ó Pai, dos princípios que são imutáveis e das leis espirituais que Deus colocou nessa terra, independente de religião. Eu não quero ser um escravo e pior do que um escravo é viver sem conseguir me pagar e ainda sustentando outras pessoas por causa da minha impaciência, fazendo dívidas, me aprofundando em dívidas para tentar manter um padrão de vida para impressionar outras pessoas que não se preocupam comigo. Então derrama da tua graça sobre nós e derrama sobre nós o milagre da paciência e da espera, para que nós possamos obter o melhor dessa terra debaixo da sabedoria do Senhor. Derrama da tua graça sobre nós, para que nós não venhamos pegar aquilo que o Senhor coloca na nossa mão e desperdiçar de qualquer maneira. Com carro, com tanta coisa, Senhor, podemos sim ter um carro, mas que nós possamos andar onde a nossa perna possa pagar. Derrama da tua graça, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos viver de forma sábia e inteligente. Porque existem muitas pessoas em crise nesse momento de crise, passando dificuldades nesse momento de crise, porque não viveu de forma sábia no passado. Que nós possamos aprender com essa pandemia, que nós possamos realinhar as nossas decisões e as nossas prioridades. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima quinta-feira e hoje à noite nós estamos junto com a pastora Carmen aí, no culto abençoado, lá na igreja, hein? Lá na igreja. E se você não puder, também online. Um abraço, um beijo no coração.